Boa noite. A gente está entrando no YouTube também. Já estamos ao vivo no YouTube. Boa noite. Boa noite. Para vocês também. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem está no Instagram. Uma alegria estar aqui falando com todos vocês, começando essa live, né, Fernando? Isso. E hoje a gente hoje a gente escolheu esse tema, porque ele é um tema, assim, muito importante na vida de todos nós, e é um tema tão importante que fica o bilhetinho colado na porta do nosso quarto, no meu escritório, na parede, em frente, onde eu estou lá trabalhando no computador, que é o seguinte recado: eu declaro que saio da minha frente e paro de atrapalhar a mim mesma. Então, assim, é sempre um lembrete. Então, esse tema que a gente escolheu hoje é um tema importante, porque nós temos essa tendência de estarmos sempre que possível nos vitimizando, nos colocando numa posição de vítimas. E aí isso acaba levando o quê? A autossabotagens, né, Fernando? Boa noite para quem está entrando no Instagram. Quando a gente olhar para cá, estamos no Instagram, de cá estamos no YouTube. Boa noite também. A Inês já chegou, Rodolfo, Boa noite a Vani, a o Arcanjo, Elaine, o Pedro com a Helena. Boa noite a todos. Então é isso, nós hoje escolhemos esse tema porque, por mais que a gente seja forte, determinado, tem uns momentos na nossa vida que a gente se sabota, muitas vezes inconscientemente. Então vamos refletir um pouco sobre isso e ver como é que a gente sai dessa posição de vítima da nossa história e nos tornamos protagonistas, heróis mesmo, autores da nossa história. Isso. Então, gente, essa questão da vitimização, do sujeito que se sente vítima de tudo, tá? Então, quer dizer, são pessoas que não assumem o que? A responsabilidade da sua vida, tá? Eles sempre estão responsabilizando os outros, tá? A culpa é do governo, a culpa é da mamãe, do papai, a culpa é do meu patrão. Você entendeu, gente? Então, quer dizer, são as pessoas que gostam de reclamar, tá certo? Passam a vida reclamando de tudo, tá certo? E sempre buscando o quê? Aquela zona de conforto, tá? Que é a posição de quê? De vítima, tá? Então, quer dizer, nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas o fulano está deprimido. Gente, depressão é o quê? É uma doença, tá? Então, nós não podemos confundir o sujeito que gosta de se vitimizar para poder, vamos dizer assim, levar vantagem, chamar atenção, levar vantagem, tá certo? Então, quer dizer, com pessoas que realmente estão doentes. Isso. Tá? Por exemplo, isso uma pessoa. Porque saber a gente sabe, diferenciar, né? Porque geralmente, por exemplo, a pessoa tem uma perda, né? Agora nós estamos numa época aí que está todo mundo perdendo parente, amigo. Vocês entenderam? Então, quer dizer, o luto, ele é real, tá? E muitas vezes o luto, por uma questão reativa, ele vai gerar o quê? Uma depressão que também é reativa, tá certo? Que é uma decorrência de algum fato desagradável que aconteceu na vida da pessoa. Às vezes uma decepção amorosa, uma separação. Tudo isso são reações a fatos normais, né? desagradáveis. Isso não quer dizer que a pessoa está se vitimizando. Isso. Mas tem que buscar ajuda para que ela não entre, porque, gente, a autopiedade, eu falo muito isso nos meus livros, é como um pântano sedutor. É pântano porque a gente vai se afundando. E é sedutor porque, queira ou não queira, a gente tem os nossos ganhos secundários. Porque quando a gente está na pior, as pessoas lembram da gente, as pessoas telefonam, ficam mais atenciosas. Então, acaba nos seduzindo esse fato da gente ser vítima, porque as pessoas ficam mais agradáveis com a gente. Então, é um perigo. É um grande perigo. A gente tem que ficar de olho, porque a gente faz isso, às vezes, até sem perceber, né? E quando a pessoa realmente está passando por uma situação de sofrimento físico, moral, claro, ela precisa buscar ajuda e precisa olhar para frente, sempre, e entender que nada na nossa vida nos acontece por acaso, nada.
tudo tem uma razão de ser, e um dia a gente vai descobrir isso. E a gente precisa ter essa fé, desenvolver essa fé, para a gente não entrar no pântano sedutor da autopiedade. E a pessoa, por exemplo, geralmente a pessoa que é o famoso coitadinho, tá? Que tem até uma síndrome que chama síndrome do coitadinho. Por quê? Porque é um conjunto de sintomas, tá? Por isso que chama síndrome. Então, quer dizer, é a pessoa que é muito egoísta, tá? A vítima, que se faz vítima, assim, ele está sempre reclamando de tudo. E ele esquece que quanto mais ele reclama, mais o problema aumenta. Por quê? Porque quando a gente está reclamando de alguma coisa, a gente está criando o quê? Um hiperfoco em cima de um problema. E aquele problema ele tende o quê? Aumentar. Então, quer dizer, a pessoa que gosta de se vitimizar é aquela pessoa que está sempre com doença, não é? Carregando uma sacolinha de remédio, tem lá 4, 5, 6 medicamentos, até 10 medicamentos, e sai contando vantagem. Como é que a vida é cruel comigo, ninguém liga para mim. Essa semana eu fui em 5 médicos diferentes. Isso, contando. A gente precisa só focar na saúde, só focar no bem, né, nas coisas boas da vida. E trabalhar a gratidão. Então, assim, quem tem essa tendência a reclamar é uma pessoa que tem tendência a se sabotar também. Porque essa posição de vítima que nós nos colocamos é uma autossabotagem. A gente arruma uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Exato. Né? Então, é uma e fica esperando que os outros façam por ela. Tá? Então, geralmente, a vítima de si mesma, ela está sempre o quê? Preocupada só com o próprio umbigo. Ela não preocupa com nada. E ainda fica com inveja dos outros. Quer dizer, por quê? Porque ela não consegue ver o quê? Que ela também tem valor. Ela não precisa querer nada que é do outro. E fica ali naquela situação, reclamando, tá certo? E são pessoas também, gente, que são os famosos sugadores de energia. Olha só, são verdadeiros vampiros energéticos. Ficam ali, entendeu? Sugando. Chega lá, que às vezes a pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda os outros, mas reclama demais e conta também coisas só negativas da própria vida, das pessoas à sua volta. E isso é o que o Fernando falou, vira um vampiro energético. Então, por mais que ela seja boa, ela não está sendo boa com ela, porque se você observar, a pessoa que reclama muito é uma pessoa que vive doente. Exato. É uma pessoa que ou ela tem dor de cabeça todo dia, ela tem alguma doença, alguma coisa que está sempre incomodando. Quer dizer, então ela está fazendo mais mal até para ela, né? Fora que faz mal também para as outras pessoas, principalmente no trabalho. A gente não percebe como a gente atrapalha os outros, né? Com a nossa reclamação. E é uma pessoa, viu, gente, que falta o quê? Gratidão. A pessoa não sabe ser grata à vida. Quer dizer, tem muita coisa boa que acontece, mas a pessoa não agradece, ela prefere reclamar e prefere exigir tudo da vida. A vida tem que sempre estar dando alguma coisa para ela. Então, quer dizer, são pessoas profundamente desagradáveis. E, às vezes, realmente a pessoa tem, por exemplo, assim, uma doença. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa tem uma depressão, tá? Ela é deprimida realmente, por causa de problemas que já passou, é aquela pessoa que está muito agarrada no passado, tá? Mas é uma pessoa que não procura auxílio profissional. E quando procura um auxílio profissional, quer saber mais do que o médico, mais do que o profissional. O médico fala assim, não, tem que tomar um remédio, começar a tomar assim e tal, vai levar uns 20 dias para fazer efeito. A pessoa não aceita, fala assim, não toma um remédio. Quer dizer, não toma remédio porque não quer sarar. Tá certo? Então, quer dizer, quer se manter naquela zona de conforto, importunando a vida de todo mundo. Tá? Por isso que a gente fala que é uma pessoa egoísta. Tá? Porque ela pensa só nela. Ela não vê que tem gente em redor, tá? E não procura, não aceita. A pessoa vai falar, vamos conversar com você, vou te dar um conselho. A pessoa não quer saber, fala, não, estou cansada, tá certo? Vamos trocar de assunto, que eu não gosto disso, fica me criticando, tá certo?
Quer dizer, qualquer coisa que uma pessoa vai lá aconselhar ela acha que aquilo é crítica. Que a pessoa está julgando ela, você está me julgando. Mas é desculpa, né? Desculpa. É desculpa. Quer dizer, a pessoa tá não quer mudar. Por quê? Porque ela tem os ganhos que a gente chama de ganhos colaterais. E é isso que a gente tem que ver, por exemplo, se a gente tem um parente que é assim, a gente não pode ficar passando a mão na cabeça dessas pessoas, porque senão elas não mudam nunca, não é? É um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes você vê pessoas que estão entrando para as drogas ou para a bebida, tudo, e as pessoas ficam com medo de piorar a situação e ficam fazendo tudo para aquela pessoa. O marido é alcoólatra, chega bêbado à noite, a mulher está lá com a jantinha pronta, esperando. Ele nunca vai querer mudar, entendeu? Porque ela tá cômodo para ele daquele jeito, né? Ele desperta nela pena, dó, e vai usando, vira uma forma até de manipulação, entendeu? Então, a gente também, se a gente convive com pessoas assim, a gente precisa tomar cuidado para não estar alimentando aquela dependência daquela pessoa. Né? Exatamente. Isso é muito sutil, viu, gente? Acontece de forma inconsciente às vezes. A pessoa não sabe disso, tá? Mas ela continua com aquele comportamento, porque as pessoas ficam ali preocupadas. E tem outra coisa também. As pessoas assim, muitas vezes são pais, tá? E aí os filhos vão só afastando. E chega no fim da vida lá, a pessoa lá na terceira idade, lá com 80, 90 anos, o que os parentes fazem? Eles vão e colocam no asilo, tá? E aí você chega no asilo, lá você vê aquela pessoa lá no fundo, quer dizer, não conversa com ninguém, não interage com ninguém, tá? Você vai, às vezes, conversar com essa pessoa, esse velhinho lá no asilo, ele só fica reclamando, tudo. Então, quer dizer, afasta todo mundo de volta dele. Tá? Então, é uma coisa muito desagradável e as pessoas elas precisam entender que o problema não está nos outros, o problema está nela. E se está nela, quem que está atrapalhando ela? Ela mesma. Então, se ela mesma está atrapalhando ela, a pessoa tem que procurar o quê? Tirar ela mesma, sair da frente. Parar de atrapalhar a si mesmo. Parar de falar que são os outros que atrapalham. Isso. Porque tem gente que joga a culpa no governo, joga a culpa no patrão, no esposo, na esposa, nos filhos, mas nunca percebe que cada um está onde se colocou. Se está ruim, então você que tem que mudar. A gente não muda os outros. Muda né? A gente ficar perdendo nosso tempo tentando mudar as pessoas é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca. A gente nunca vai ter paz interior. Então, se a gente não está gostando daquilo, a gente que tem que promover nossa própria mudança e parar de jogar a culpa nos outros. Né? Exatamente. Então, gente, o que a gente tem que fazer é isso. E essas pessoas, por exemplo, elas têm que, primeira coisa, vamos dizer assim, para tratar essa vitimização da pessoa, a pessoa tem que querer sair dessa situação. Porque não adianta os parentes falar, você tem que tratar, não, mas tá bom assim, não sei o que tem, eu tomo meus remédios. Tá? A pessoa tem que querer tratar, porque senão vai ter um fim de vida muito triste, tá? Muito amargo, muito triste. Porque geralmente esse tipo de vítima, assim, a pessoa que se vitimiza, ela termina sozinha ao final da vida. Sozinha e às vezes doente. Cheio de doença. Sim, porque atrai, né? Quanto mais você reclama, mais motivos para reclamar. Isso. Quanto mais você agradece, mais motivos para agradecer. Isso. Então, quando a gente toma consciência dessa nossa atitude, desse comportamento, que às vezes é inconsciente, é importante que a gente faça essa mudança. E o primeiro passo para a mudança, gente, é aprimorar o sentimento de gratidão dentro da gente. É agradecer por tudo. Agradecer até pelas complicações da vida, porque a gente cresce. Agradecer aos parentes complicados, porque eles fazem com que a gente burile mais a nossa paciência, o nosso amor incondicional. Agradecer pelas experiências que a gente passou. E toda vez que lembrar de um trauma, muda essa palavra dentro da sua cabeça. Coloca
que você é uma pessoa, não é traumatizada, você é uma pessoa experiente, tá? Transforma o seu trauma em experiência e cresça com isso. Vai ajudar outras pessoas que também passaram por isso. Mas muda, vira essa chave dentro de você. Isso é muito importante, né? E é uma coisa que a pessoa tem, tudo tem como resolver, tá? Tem tratamento, e a gente vê também, né, Eliana, os florais de Bach, por exemplo, os florais de Bach. A terapia com florais de Bach é entendeu? fantástica. Para esse tipo de pessoa ajuda demais. Até para esse tipo de pessoa, sabe? Tá? E também para as pessoas que estão em volta ali, aguentando aquela pessoa, que é uma pessoa chata, complicada, reclamando, tá certo? Né? Reclama demais, ninguém aguenta. Tá? E tem outra coisa também, essas pessoas, quando elas estão juntas assim, com os amigos, tudo, acaba contaminando todo mundo. Ela começa a reclamar da vida, a hora que você vê, os amigos também começam a reclamar. Entendeu? Tá todo mundo reclamando da vida, tá todo mundo... Vira que é como se fosse contagiante. Tá? Então, se você estiver numa roda que o pessoal começa ali a reclamar da vida, procura inventar uma coisa, gente, estou com uma dor de barriga aqui, eu vou no banheiro. Isso, sai da roda. Sai de perto. Entendeu? Porque sai contagia. E é tóxico. Tá? E não resolve nada. Tá uma certo, coisa gente? boa, quando vocês forem fazer as orações à noite, eu gosto muito de fazer isso, é pedir a Deus que a gente possa desenvolver dentro da gente cada vez mais, que nos ajude a desenvolver cada vez mais a capacidade da gente ser presença positiva na vida das pessoas, com quem a gente encontrar, onde a gente estiver, que a gente leve coisas boas, sabe? A Madre Teresa de Calcutá, ela falava que a gente precisa sempre pensar, será que aquela pessoa com quem eu estive agora, ela ficou melhor do que estava antes por causa da minha presença? Se a gente começar a pensar isso, a gente vai estar fazendo o quê? Que o Cristo nos pediu, o bem. Fazer o bem, espalhar o bem. E enquanto a gente estiver com essa energia negativa de reclamação, a gente não está fazendo bem para ninguém, nem para a gente, e muito menos para as pessoas que convivem com a gente. Aquelas que são obrigadas a conviver, porque a maioria começa a mudar de rumo, né? Então, é importante. E tem uma dica que eu gosto de ensinar, bem simplesinha, mas que ajuda muito a gente a parar de reclamar, é usar uma pulseirinha de borracha, daquelas de dinheiro, tá? Eu podia ter trazido a minha, não lembrei. Mas eu tenho uma, hora que eu começo a ficar meio reclamando, eu ponho. E a hora que você pensar numa reclamação ou falar alguma coisa, se sentir vítima, puxa a pulseira e troca de braço. Isso. Puxa, faz isso uma semana. Você vai tomar consciência do quanto você reclama. E se você quiser sair desse buraco, o que você tem que fazer? Passar a agradecer. Agradeça por tudo. E mais ainda, aproveitando que a gente está falando de gratidão, use a gratidão por antecipação, gente. Isso é bom. Tá? Isso atrai para a vida de vocês tudo que vocês estiverem querendo realizar. Então, imagine aquilo que você está querendo, imagine um relacionamento com um familiar que não estava bom, que fique bom, imagine já acontecendo. E agradeça, sou feliz e grata porque tal coisa aconteceu. Como se já tivesse acontecido. Na década de 90, né, Fernanda, a gente fez isso e a gente teve uma grande conquista, a gente conseguiu uma coisa muito importante, que ajudou muito a nossa vida, mas era assim, agradecendo por antecipação. E a gente escreve até bilhetes, cola nas paredes, aqui em casa é assim, é parede com bilhetinhos colados para todo lado. E a pessoa que tem essa mania de se vitimizar, o que ela tem que lembrar é o seguinte, para ela melhorar, ela tem que parar de olhar para si mesmo, preocupar com si mesmo, tá? E procurar pôr na cabeça o quê? Que ela está na vida para ser o quê, gente? Uma bênção na vida dos outros, tá? Para ser uma bênção, tá certo, gente? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que procurar o quê? Reagir, pedir ajuda, tá? Porque a vítima de si mesmo também, além de ser egoísta, ela ainda tem também um outro traço também que é muito ruim, que é o orgulho, tá?
Então, quer dizer, ela tem que procurar ter humildade para pedir ajuda. Falar, gente, eu não estou aguentando nem eu mesmo. Tá? Porque às vezes a pessoa fala. A pessoa mesmo. Às vezes chega aqui, vê, no consultório, às vezes a pessoa ela tem mania de ser vítima, chega aqui, eu queria tratar, por quê? Porque eu estou sentindo que minha vida está amarrada. E aí a gente já vai falando, mas está amarrada por quê? Vamos ver então por que está amarrado. E geralmente é isso. Tá? É uma pessoa que responsabiliza todo mundo por tudo, menos ela mesma. Tá? E ela não quer mudar. Tá certo, gente? A gente vê, por exemplo, uma coisa que a gente vê bastante no processo de emagrecimento. Quantas autossabotagens acontecem durante um processo de emagrecimento? E quantas vezes, depois que a pessoa emagreceu, com muito custo, ela engorda tudo de novo. Por quê? Porque ela ainda está na frente dela. Ela está arrumando desculpas, ela está, sabe, se sabotando. E isso precisa ser trabalhado dentro da pessoa. Por que ela está se sabotando? Quais os ganhos que ela está tendo, engordando de novo? Está chamando a atenção das pessoas? As pessoas vão perguntar o que está acontecendo? Sempre tem algum ganho. A gordura, muitas vezes, ela é usada para defesa, para proteção da pessoa. Então, isso tudo é importante tomar conhecimento para se conhecer mesmo, para poder o quê? Ir tirando, saindo da própria frente, parando de atrapalhar um processo tão importante, né, para quem está em busca do emagrecimento. E assim são com as doenças, quando a pessoa está se tratando, a gente vê casos de pessoas tratando de depressão, com um bom médico, com remédios adequados, tudo certinho, e a pessoa é refratária. Tudo que ela toma, nada faz efeito, ela está sempre... Por quê? Porque ela está se alimentando de reclamações. Ela está se alimentando desse pântano sedutor que é a autopiedade. Então. E aí ela precisa acordar para a vida e pensar, qual o ganho? Por que eu estou insistindo tanto em ser tão refratária a tudo de bom que está vindo na minha mão? Tem um ganho. Às vezes é chamar a atenção da família, não é? É uma forma de segurar alguém perto dela. Então, a gente tem que tomar consciência disso, porque, gente, a vida é tão boa, a gente precisa viver a vida com leveza. E quando a gente se conhece melhor, a gente começa a mudar. E parar de esperar que os outros mudem para a gente ser feliz. Que isso é o quê? Terceirização da felicidade. Está errado, né? E outra coisa também, que a vítima de si mesmo, muitas vezes ela faz chantagem emocional. Tá? Eles são chantagistas emocionais também, tá certo? Eu estou vendo aqui o Alisson, ele fez uma pergunta. Quer que eu leia? Isso. Uma pessoa dessas reclamonas tem condições de educar filhos pequenos? Principalmente se considerarmos o quanto as crianças são agitadas e cheias de inquietudes relativas à infância? Obrigado pela pergunta, viu, Alisson? Mas é claro que a pessoa reclamona, o que ela vai fazer? Porque quando a criança é pequena, do 0 aos 6 anos, é o que a gente chama fase de absorção, que é essa primeira infância. Tá? Então a criança ela vai absorvendo o quê? Vai absorvendo muita coisa dos pais. Então, se os pais gostam de se fazer de vítima do mundo, vítima de si mesmo, tá certo? O que elas vão passar para essas crianças? Vão criar outras crianças também. Elas vão crescer já reclamando da vida. Tá? Reclama do coleguinha, reclama da professora, tá? Você reclama de tudo. Tá? Aliás, por quê? Porque aprendeu com os pais. Né? Escutam. Você entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que procurar sempre, quando estiver com as crianças, é procurar falar coisas positivas. Elogiar as pessoas que, sabe, assim, contar um caso, falar, nossa, eu admiro o fulano, porque o fulano faz isso. Mas não, as pessoas geralmente comentam, né? Estão ali na mesa comendo, comentam o quê? Nossa, meu chefe falou isso, meu chefe fez aquilo. Só críticas, só reclamações. As crianças aprendem, absorvem tudo isso. Então viu, Alisson? É muito sério. Você perguntou aí se tem condições de educar filhos pequenos. Quer dizer, se os filhos são dela, ela vai criar aquilo. Mas que tem condições, não. Quer dizer, a pessoa não deveria nem ter filhos. Tá? Mas tem já condições,
Agora, tem condições de acordar para a vida e falar, meu Deus, eu quero mudar. Isso, porque senão entendeu? vai criar Eu o quê? tô Um monte errada. de gente igual ela também. Porque eles também vão reclamar dela. Bom, né? entendeu? O Porque problema é esse. Isso é como se fosse um tiro no pé. A Helena, como sempre, um tema enriquecedor. Parabéns. Obrigada, Helena. A Inês complementou, e muito bom, ser menos autocentrada, olhar mais no seu entorno e agradecer sempre. Isso Perfeito, mesmo, é Inês. isso aí. Ó. Muito bom mesmo. Ser menos egoísta, né? Ser menos egoísta. Vamos aqui para o Instagram. A Ana Paula Serra, tudo bom, Ana Paula? E quando você casa lá na frente com essa criança, que foi criada por alguém reclamão, você vê realmente a família em suas atitudes. Como é que é? Ela está falando, e quando a gente casa com aquela criança que foi criada, né, por uma mãe reclamona, e aí você vê a família em suas atitudes. Pois Exato. É complicado, mas são coisas que a gente... Isso aí, viu, o Ana Paula? Ana Paula. Isso aí são padrões familiares que vão passando de filho para neto, você está entendendo? Infelizmente. Então, quando o padrão é ruim, também ele passa. Mas nada que não tenha conserto, viu, Ana Paula? Porque um diálogo, conversar com a pessoa, fazer a pessoa entender, né, que aquele padrão de comportamento está se repetindo, isso é muito bom. Isso. Tá? Nada que uma boa conversa não resolva. A Rosalva Alves, ela fala, sou reclamona. Aqui em casa tem 2 folgados. Tudo eu. Tudo eu. Aí, no caso, viu, não é que você é reclamona, você está certo. Tá? Porque você não tem é que fácil. Exigir, você né? tem que exigir deles. Falar mais não para os folgados. Né? Falar não para os folgados. Aí você não está reclamando, você tem que ser mais pontual. Tá? Largar de ser boazinha, viu, Rosalva? Porque no dicionário dos folgados, boazinha quer dizer bobinha. Então, é nesse ponto parar de engolir sapo, se posicionar, porque eles vão te respeitar. Isso. Tá certo? Tá. Porque reclamar só não adianta. Não adianta. Eles nem respeitam, eles nem ligam. Então, é você começar a se posicionar. E você sabe que o folgado, ele tem 2 ouvidos, viu, Rosalva? Um ouvido entra, o outro sai. É assim, ó. Passa direto. Tá nem aí, né? Tá nem aí. Tá bom? O Fernando Froze, ignorar esse tipo de pessoas pode ser um recurso. Sim, quando é possível ignorar, é verdade. Deixa... É o que o Fernando falou, arruma uma desculpa, vai no banheiro, sai de perto daquele grupo, porque é contagioso. Boa noite, Leonardo. Você quer ler aqui? Ana Cláudia, vocês são anjos que Deus mandou para nos iluminar, curar. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. Sou grata a Deus por ter vocês em nossas vidas. Então, obrigada pelo carinho. Agradeço aí a atenção. Mas então, gente, é isso. A gente tem que aprender o quê? A pessoa que está ali em volta, está aguentando aquele tipo de pessoa, vítima também, ela tem que ser assertiva. Tá? Saber falar não, tá certo? Com carinho, tudo, mas saber falar não. Tá? Saber se colocar diante da outra pessoa. Tá? Para que a pessoa caia em si. Tá? Cai em si, procura o que? Ajuda. Tá certo, gente? Mas é isso, acho que deu para deixar o recado, né, gente? Ana Cláudia diz que tem uns que são até surdos. O pior é aquele que se faz surdo, né? Mas tem hora que a gente tem que ser surda com os apelos negativos, viu? À nossa volta. Os meus livros, esse livro aqui, o Acordando para a Vida, traz vários capítulos onde a gente fala sobre essas atitudes positivas que a gente precisa ter para a gente fazer a diferença na vida dos outros e parar de ficar atrapalhando a vida dos outros, né? Porque a pessoa que é vítima da vida, ela acaba sendo o quê? Uma pessoa que vira um estorvo, na verdade, na vida dos outros. Exato. E esse livro aqui, que eu escrevi com o norte-americano, Richard Crevlin, ele fala exatamente disso, seja o herói de sua história, como reescrever sua história e mudar a sua vida. Então, quando ele me convidou para escrever esse livro, foi justamente para isso. Ele falou, Eliana, você topa escrever um livro comigo, onde a gente inspire as pessoas a sair do papel de vítima e se tornarem heróis da própria história? E na hora eu falei, sim, né? Lógico, escrever um livro, lançar nos Estados Unidos, como a gente lançou. E o livro traz essas histórias das nossas vidas, de amigos, contos também,
onde a gente mostra que é possível, sim, a gente sair da nossa frente e nos tornarmos os autores e protagonistas desse filme lindo, que pode ser lindo, sim, da nossa vida. Olá. Uma pergunta? Ingrid, boa noite, Ingrid. Preciso me neutralizar e me fazer de surda mais vezes, com folgados e reclamões. Isso mesmo. É dessa forma. O Dom Cielo, tudo bem? Tenho esquizofrenia e então é bem difícil não me sabotar. O que eu faço? Olha, o Dom Cielo, né? Uhum. Então, negócio seu aí, no caso, você já deve estar medicado devidamente, corretamente, tomar as medicações, mas no seu caso aí é um caso diferente, tá? Por causa da doença, que essa doença ela é complicada mesmo, tá? Mas o mais importante na pessoa que é um paciente esquizofrênico é o quê? É seguir as recomendações do médico, do psiquiatra, no sentido de tomar medicação de forma correta. Porque só o fato de você tomar medicação de forma correta, conforme prescrita, você não está se sabotando. É verdade. Está sendo humilde. Você está sendo humilde, tá certo? Isso é importante. E sendo inteligente, tá? Porque inteligência a gente sabe que você tem de sobra, tá bom? A Tarsila, adorei, espero ser mais positiva. Com certeza, Tarsila. E a Ana Paula perguntou onde compra esse livro. Os meus livros, eles estão na livraria, na Shopee, né? Na plataforma Shopee, na livraria Saber Viver, é o nome, Saber né? Viver, Saber Viver. Shopee. Eu vou colocar aí na... Tá. Não, se você entrar na bio, porque ela está me perguntando pelo Instagram, na minha bio aí do meu perfil, você vai achar a livraria na Shopee, tá bom? Lá tem meus livros. E quem quiser também o link aqui pelo YouTube, na descrição do vídeo a gente colocou o link, tá? Da livraria também, onde tem esses livros. Mas é isso aí, gente. Alguma pergunta a mais? Esse tema é interessante porque a gente escorrega, viu? Mesmo sendo positivo, de vez em quando a gente escorrega. Porque, na verdade, viu, gente, esse tema, ele funciona para todo mundo, tá? A gente mesmo, às vezes... A gente está falando para nós também, A gente se pega querendo se fazer de vítima, tá? É uma coisa, assim, que a gente tem que procurar o quê? Se disciplinar e se policiar, tá? É orar e vigiar, como diz lá o Cristo. Com certeza. A Ana Paula falou que vai procurar na Shopee e mandou um beijo para minha mãe Candinha. Obrigada, Ana Paula. Mandarei o beijo. É isso aí. A Rosalva está perguntando. A Rosalva. Vocês fazem esse encontro todas as semanas? Estamos fazendo, Rosalva. Se depois você entra aí nesse canal do Fernando, no meu canal também, já tem as lives das semanas passadas. A gente está fazendo toda quarta às 9 da noite, tá bom? E é mais ou menos esse tempo, uma meia hora mesmo. Olá. A Ingrid, como lidar com uma pessoa que reclama muito e contamina o ambiente? Olha, não tem como lidar. Deixa a pessoa falando sozinha, tá certo? Não tenta mudar a pessoa, não tenta, porque se você vai conversar, você acaba se contaminando. Tá? Então, melhor é sair pela tangente. Ó, sai, dá licença, tem que sair, tem que fazer alguma coisa, dá uma desculpa qualquer. Só não fica perdendo seu tempo tentando mudar o outro. Tá? É você que tem que mudar e se posicionar mais nesse sentido, tá bom? O Rodolfo, o que dizer para quem nos chama de positivo tóxico? Pois não vejo mais telejornais. De 10 notícias, 10 são ruins. Eu não acho que você é tóxico, não, né? Você está certo. Aqui também não, né, Fernando? A gente não vê mais TV aberta. Acabou. Já tem mais de anos isso. Aliás, a gente quase não vê TV, mas quando vê, a gente entra o quê? No Netflix, para assistir algum filme bom que a gente escolhe. Isso, tá algum filme que vai fazer a diferença. Acrescente na nossa vida, né? Essa é a vantagem. Coisa. E no fim da noite, às vezes, uma comédia para a gente dormir feliz. Certo?
Mas você está certo, eu não acho que isso é positividade tóxica, não. Pode ser Não. tóxico para quem é negativo, né? Que vai reclamar de você, de você ser uma pessoa mais de bem com a vida. A Tassiana, boa noite. Como faço? A pessoa só reclama e fala mal dos outros. Estressa a gente. É o que o Fernando falou, tenta afastar dessa pessoa, tá bom? Porque uma pessoa que é assim é uma pessoa sugadora de energia, é uma vampira energética. Então, tenta afastar dessa pessoa na medida do possível e não fica tentando mudar, vai cuidar da sua vida. Isso. Tá bom? E sempre que possível, viu, Tassiana, fala não. Fala não, ó, sinto muito, não, sinto muito, eu tô com dor de barriga. Tá, vou sair, licença. Vou no banheiro, tá, dá licença, acabou. Né? A Helena, o que fazer com uma pessoa esquizofrênica que não aceita tratamento? Então, eu não sei se essa pessoa esquizofrênica é um parente bem próximo, tá? Mas se não for tão próximo, você deixa ali a pessoa, porque não tem o que fazer, tá? E se for próximo? E se for próximo, o quê? Procurar convencer essa pessoa a tomar medicação, tá? Porque geralmente o paciente esquizofrênico, muitas vezes, ele fica relutando em tomar medicação, porque ele acha que aquela medicação vai envenenar ele, não sei o que lá, papapá, que é a conversa toda, tá? Então, o importante é que a pessoa tome a medicação, tá? Se você não puder fazer nada, contrata alguém que possa fazer, algum profissional, uma cuidadora que saiba lidar e reze muito, né, com esse tipo de paciente. Essa pessoa. Tá bom? Não é fácil, não. Eu sei. Complicado. A Ingrid perguntou, é muito claro para mim que não mudo ninguém. Acho que talvez esteja cansada mesmo e às vezes reajo inadequadamente ou saio fora e ignoro o máximo que consigo. É isso. É isso, você está fazendo porque certo. Cansa mesmo. Viu? Uma pessoa que é vítima da vida, que vive na autopiedade, é uma pessoa tóxica, igual a gente já falou aqui mais cedo, né? E a Helena diz que é uma irmã e mora com ela. Bom, então aí... E não quer tomar remédio, Helena. É difícil, né? Difícil. Sabe uma dica? Que, aliás, você que foi paciente do meu pai, a gente aprendeu com ele. Coloca um despertador seu, assim, na alta madrugada e vai lá no quarto dela e conversa com o espírito dela, com ela dormindo. Ótimo. Tá bom? Isso pode ajudar. Viu? Porque acordada, às vezes, ela acha que você é inimiga. Né? Porque então, conversa com ela, para ela aceitar o remédio, que ela vai ter qualidade de vida. Ela vai provar que ela realmente é inteligente. Porque aí, viu, Helena, você vai estar conversando com o inconsciente dela. Isso. Tá? E geralmente o inconsciente da pessoa, ele tem um bom senso. Tá? E ele quer ajudar a pessoa. Tá? Então, você conversa, fala com ela, dormindo, igual a Eliana falou. Tá, isso funciona bem. Funciona com filhos, viu? Com bebês, com crianças, com adolescentes, com jovens, funciona sempre. E é muito interessante a gente lembrar, né? O próprio Jung, né, Fernando? Ele falava que a gente tem o nosso lado sombra, que é esse lado, essa parte nossa, que às vezes fica sabotando. E inconscientemente existe essa sabotagem, às vezes, para proteger ou para ter esse ganho secundário que eu falei, que é estar sempre ali chamando atenção, fazendo a família, tá todo mundo ali rodeado, preocupado. Então, se a gente tem consciência disso, vamos sair desse buraco. Porque às vezes o próprio inconsciente, ele quer te ajudar, ele quer resolver uma questão. Ele fala, bom, você vai ter ganhos. Você vai ter ganhos. Então, quer dizer, a pessoa tem que tomar cuidado. É a sombra que acaba nos atrapalhando. O Alisson colocou, quando somos subordinados a líderes reclamões, é hora de partir para outra e procurar outras oportunidades? Exatamente. Se for possível, sim. Sim, trabalhando, aproveita que está trabalhando e já vai procurando outras. Procurando outras. Agora, lembra disso, trabalho, a gente sempre vai encontrar pessoas tóxicas ao nosso lado, né? A gente tem que aprender a lidar com isso também. Rezar pelos líderes, rezar pelos colegas ajuda muito também, viu, gente? Ajuda sim. Ingrid, não estava recebendo as notificações mesmo com o sino ativado. Acordo muito
com os pesadelos de minha mãe. É assustador. O que é isso? Os pesadelos da mãe dela. Então, o pesadelo da sua mãe, quer dizer, para ela é muito bom, porque é uma forma de descarrego, tá? Porque geralmente esse tipo de pesadelo que a pessoa tem, tá certo? Ele simboliza o quê? Simboliza alguma coisa que a pessoa está reprimindo de dia, tá? E aí de noite ela solta, como diz o caipira, solta a franga, tá certo? Durante o sono. Então, isso é muito saudável. Então, você fala para sua mãe, tá? Para quando ela tiver o pesadelo, ela acordar, se ela acordar... Não preocupar com a violência do pesadelo, tá? nada Porque às vezes disso, a pessoa né? tem pesadelo lá, que está matando os outros, e aquilo ali é muito bom, tá? Porque ela está o quê? Ela está usando o pesadelo como uma válvula de escape, tá certo? Exatamente. Então, quer dizer, você fala para sua mãe ficar tranquila, tá? E quando tiver o pesadelo, quanto pior o pesadelo, viu, gente? É melhor. E procurar rezar antes de dormir, isso ajuda também, né, Fernando? A proteção aumenta. É porque aqui eu não estou querendo entrar do lado lá do espiritismo. Da espiritualidade. Da espiritualidade. Tá? Então, nós estamos falando de forma técnica. Tá eu quero dar oi aqui para a Zaida, minha prima Dadá, a Cristina, querida, também, Tião Severino, boa noite. Cris, obrigada, viu? Parabéns pela live, ela colocou. A Ana Paula avisou que acabou de comprar já o livro na Shopee. A gente manda para você. Obrigada, viu, Ana Paula? Gratidão. O Fernando Froze, muita gratidão a todos os ensinamentos do casal, maravilhosos são vocês. Obrigada, Fernando. A Rosalva, o que pode ser uma jovem, 23 anos, tomou o ódio do pai desde os 12 anos. Hoje ela odeia a família toda, tem ansiedade, baixa autoestima. O que fazer? Teria que conhecer essa jovem, né? Exato. Não dá para a gente opinar assim. Tem muita coisa por trás que ela precisa de um tratamento, de uma terapia, para poder trabalhar o que pode ter acontecido com ela. Exatamente. Né? Para ver por quê. Porque o fato dela ter ódio do pai, se ela tem ódio do pai, porque esse pai fez alguma coisa que a decepcionou no seu amor. Tá? Então, quer dizer, o fato dela ter ódio do pai não é problema, tá? E ela sabendo disso... o problema é que ela hoje odeia toda a família, né? Então, baixa autoestima, ansiedade, ela precisa de uma terapia, de um tratamento para poder chegar lá na causa disso tudo e resolver. Exato. Tá? E o Fernando, likes, pessoal. Isso, por favor, deem likes aí. Obrigado. Compartilhe a nossa live com os amigos. Tá na hora. A gente agradece muito a presença de vocês. Passem esses vídeos, por favor, para as pessoas que vocês estiverem lembrando, viu? Muito obrigada por estarem todos aqui. E acho que podemos encerrar. Podemos encerrar. Vamos encerrar. Que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo resto de semana, com muita paz, alegria, positividade, tá bom? Isso. Sempre pedindo a Deus forças para sermos presença positiva na vida das pessoas. Isso, ser bênção na vida dos outros. Bênção na vida dos outros. Boa noite para vocês. Boa noite aí, muita paz. Muita paz. Muito obrigada, gente.